Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Coragem para o Sucesso, esse podcast que foi feito para inspirar você a ter uma carreira com mais significado, mais sentido, mais coragem, afinal a vida é muito curta para a gente ter uma vida profissional meia boca. E hoje eu convido uma pessoa muito especial, uma psicóloga, 18 anos de formada na PUC aqui de Minas. Ela cuida de mulheres na época mais difícil da maternidade, na minha concepção, que é o puerpério. Eu trago aqui para falar sobre maternidade e carreira justamente nesse ponto de retorno ao trabalho. A Laura Lana. Laura, seja muito bem-vinda ao Coragem para o Sucesso. Uma honra estar aqui com você falando desse assunto que já passou na minha vida, né? E que me marcou pessoalmente e marca muitas clientes minhas, marcam muitas amigas minhas, para a gente falar sobre maternidade e essa volta ao trabalho, depois de uma licença maternidade, né, com os hormônios à flor da pele, com esse distanciamento de um bebê que acabou de nascer e tudo que acontece na vida, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, de uma mãe, né? Então seja muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada, Bel. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, poder falar sobre saúde mental das mulheres, né, para mais pessoas, um assunto tão contemporâneo mesmo, né? Eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Contemporâneo, só que ainda é tabu. Ainda é tabu dentro das organizações. Então, uma das coisas que eu acho que é super importante eu falar para todo mundo aqui, gente, esse não é um podcast só para mulheres e mães assistirem. Se você é homem, tá? Trabalha numa empresa, é líder, ou seja, você provavelmente vai ter uma liderada mulher que pode ser mãe. Você vai ter uma par mulher que pode ser mãe. Às vezes você tem uma esposa, uma companheira que também pode ser mãe. Então esse podcast não é só para mulher, né? Não é só para mãe. Na verdade, acho que todo mundo tinha que assistir. Por quê? Porque mães estão aí no mercado de trabalho, né? Evoluindo profissionalmente, mas ainda com muitas barreiras, né? E muito sofrimento, muitas das vezes, por falta de conhecimento, por falta de empatia dos líderes. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Isso, com certeza. E o homem vai ajudar muito, né? Seja na questão da paternidade mesmo. A mulher, ela não vai maternar sozinha. Exato. Né? Precisa de uma rede de apoio. E a rede de apoio primária, que não nem necessariamente pode ser chamada de rede de apoio, é o pai. Então, ele estar ali ao lado, entendendo o que a mulher precisa, reforçar o trabalho dela, né, no maternar mesmo, isso é muito importante. Então, com certeza, você, homem que está assistindo, preste bastante atenção, aprenda bastante também, para facilitar também, ajudar a trazer mais leveza para as mulheres que estão ao seu redor. E Laura, você atende mães só no puerpério ou mães também em outras fases da vida, tipo mães, por exemplo, que já têm filhos grandes, adolescentes, né? Tem até ali a vez que o filho sai de casa e aí tem a síndrome do ninho vazio. Conta assim, é todas as idades de maternidade ou só quem tá em puerpério? Na verdade, desde antes, né? A fase de tentantes mesmo. Seja tentante, aquela tentante que tá com dificuldade mesmo, então às vezes precisa passar por um processo, seja de FIV, ou enfim, né? Ou então a pessoa que falou assim, a mulher que falou, eu quero engravidar. E agora, como que eu vou me organizar, né? Me organizar, seja na parte profissional, seja na parte com o marido, se o marido também quer engravidar ou não. Então, a tentante, desde esse processo, a gestante, eu faço uma preparação para o parto e para o pós-parto, né? Então, tem toda uma preparação do que ela imagina do parto, então baseado naquelas crenças que a gente tem, que a gente escuta, que querendo ou não a gente traz esse medo para o parto, então a preparação para o parto, né, até a parte do pós-parto, puerpérias, né, e aí mais para frente falando um pouco também sobre o autocuidado, porque o autocuidado, ele está envolvido em todas as fases da mulher, né, e o autocuidado não é só aquele autocuidado que a gente imagina de fazer uma massagem ou fazer uma produção. O autocuidado é realmente a gente entender o que a gente precisa, o que o nosso corpo precisa para cada momento que nós estamos passando, que o nosso corpo está passando. Então, na maternidade, o que a gente precisa? Né? Essa fase de volta ao trabalho, o que o meu corpo precisa, o que eu preciso entender e reconfigurar isso. Então precisa de um pouco do autoconhecimento, né? Em alguns momentos a gente vai trabalhar uma autoestima, porque o autocuidado
ele tem um tripé, que eu costumo falar, né? Eu aprendi isso. O tripé do autocuidado. Então, ele vai falar sobre a imagem de valor. Primeiro tripé, imagem de valor, é você saber que aquilo que você quer, aquilo que você deseja, importa. Então, eu tenho valor, né? E às vezes a autoestima da mulher está baixa. Então, a gente vai trabalhar essa autoestima para ela entender que ela tem valor. Depois a gente vem com o amor próprio. Então, eu só cuido daquilo que eu gosto, né? Então, a partir do momento, o tripé anda junto. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho valor, eu tenho que me cuidar. Como que eu vou me cuidar? Nossa. Então, o que eu vou entrar aqui de cuidados? O que eu preciso? Desde um cuidado físico, um cuidado emocional, né? Um cuidado social, o que eu preciso de elementos aqui para poder cuidar de mim. E do posicionamento que a gente vai falar muito também. Então, o que é o posicionamento nesse autocuidado? Aprender a colocar limites, aprender a falar não. E esse pezinho aqui do tripé do autocuidado entra muito nesse momento, né, da entrada no mercado de trabalho, porque a gente precisa entender qual que é o meu limite para eu poder colocar e posicionar isso para as outras pessoas. E se a gente não fala o que a gente quer, as pessoas não adivinham, né? Existe sim, ou deveria existir um certo bom senso, porém a gente precisa lembrar que cada maternário é único. Com certeza. Né? Cada criança, mesmo mães de múltiplos, eu só tenho o Léo, né? Você tem 2. E a gente teve os nossos filhos, ou pelo menos o primogênito, ali no meio da pandemia, né? Então o Léo tem 5, o Valentim também tem 5. Era diferente, nossa, né? completamente diferente. Eu imagino até que você deva ter boas histórias aí dessa fase, né? Mas me conta o seguinte, Laura, vamos lá, tô aqui com colinha, viu, gente? Que é pra eu não esquecer de nada, porque tem muito assunto muito importante, né? Me fala como que esse assunto especificamente veio na tua vida. Você falou que depois que você foi mãe é que brotou essa vontade de estudar mais, né? E me fala hoje o que mais aparece no seu consultório, né, de demandas, especificamente nessa situação da mulher voltando para o ambiente de trabalho pós-maternidade. No meu caso, então, né, vamos começar aqui pela minha situação, que foi também onde eu busquei mais informações sobre isso. No meu caso, então, vou falar um pouquinho sobre o puerpério emocional, né, então, estudando um pouco sobre isso, eu aprendi que hoje o puerpério emocional, diferente do puerpério fisiológico, o puerpério fisiológico é aquele que o corpo mais ou menos precisa de uns 40 dias, 45 dias para retomar, e aí o médico pede para retomar para as atividades físicas, para algumas questões assim, né, os órgãos voltar um pouco para o lugar, não é tudo também, né, então é um puerpério fisiológico. E a gente tem o puerpério emocional, que hoje já entende que ele dura até mais ou menos uns 2 anos, dependendo de como que a mulher lida com ele também, né? Então, fisiologicamente falando, né, o cérebro da mulher, ele reduz o neocórtex, que é a massa cinzenta, que é responsável pela razão, pelo pensar e pelo agir. Então, isso já foi comprovado que ele reduz para quê? Para aflorar o emocional, né, e até o instintivo da mulher. E isso, quando eu comecei a estudar, fez muito sentido para mim, porque eu estava numa fase que eu estava querendo voltar, mas eu não conseguia pensar da mesma forma, não conseguia produzir da mesma forma, né? Aquele negócio que a gente ouve falar, que desde a gestação, falando, nossa, mas eu tô muito esquecida, eu tô muito burra. E é fisiológico mesmo, porque o que o bebê precisa, até para postergação da espécie? Ele precisa desse acolhimento da mãe, dessa atenção, né? Desse instinto que às vezes você tá lá no banho, tá escutando o bebê chorar na gestação, né? Então, seus sentidos ficam mais aguçados, né? Então, você se enjoa mais, porque qualquer cheiro, às vezes, se enjoa, né? Te enjoa. Então, você tem que ver, ó, aquela comida ali tá com cheiro esquisito, não vou comer. Então, é para preparar a mulher e o bebê para isso mesmo, né? Então, é muito importante a gente entender essa fase do puerpério, entender o que ele espera e pede para a gente, né? E aí tem esses 2 anos, são divididos em mais ou menos 3 fases. A primeira fase, que é uma fase que a gente chama de simbiose mãe-bebê,
que dura em média ali uns 6 meses. Então é uma fase que é esperado que a mãe entre numa bolha com o bebê. Né? Então, é importante porque coincide um pouco também com a questão da amamentação, o bebê demanda mais, tem a fase da esterogestação do bebê também, então o bebê ficou 9 meses na barriga, mas ele queria ficar um pouquinho mais. Sim. Quando ele sai com algumas necessidades ainda, né? Então, que a gente precisa muitas vezes até ajudar ele a imitar um pouquinho o útero materno para ele poder dormir, então um lugar mais quentinho, um lugar barulho, mais escuro. Nossa, barulho. Eu lembro quando tinha que ficar aquele ruído branco. E que é a esterogestação, né? São os 3 meses, então tem esse nome que é uma gestação fora do corpo mesmo. Então, depois dessa primeira fase, que é a simbiose mãe-bebê, tem a segunda fase, que aí a gente vai falar um pouquinho, que é o conflito interno. Então, é esperado, né? Você tá saindo dessa fase que você ficou em simbiose com o seu bebê e tá começando a voltar para a sua vida, né? Coincide também com muitas licenças maternidades, tem muitas empresas que ainda estão no modelo de 4 meses, mas tem muitas que já se organizaram para 6 meses de licença maternidade. Ai, tem países que tem 1 ano, né? Tem. Oh, glória! E é exatamente essa fase. Então, espera-se uns 6 meses, que é essa confusão interna, até chegar 1 ano próximo do bebê. Então, esse conflito interno é esperado, que é exatamente isso. Você tá saindo daquela imersão na maternidade e aí você tá começando a vir para o mundo, mas com aquele receio, com aquele medo de entender agora o que te espera, quem é você. E aí, depois que você começa a entender esse conflito, você vai começar a partir para um renascimento, que é a terceira fase, né? E é claro que essas fases são processos, então na hora que você chega lá próximo a 1 ano do bebê, que você vai começar a entender esse processo de renascimento, vão vir muitas questões. Então, né, em relação às demandas, tenho muitas demandas em relação ao ressignificado da profissão mesmo, né? Faz sentido o trabalho que eu tinha antes, está fazendo sentido para mim? Muitas vezes elas começam a se perguntar assim, né? Antes eu trabalhava numa coisa que hoje, como eu mudei, né? Mudou o meu olhar para o trabalho. Né? O meu propósito está diferente, o meu propósito de vida e o meu propósito no trabalho. Então, vem um pouco dessa configuração também em relação ao corpo, né? Vem também essa culpa, né? De vou deixar meu bebê com quem? Ai. Quem vai ficar com meu bebê, né? Vou terceirizar isso para uma outra pessoa. Será que eu confio? Será que estou sendo uma boa mãe quando eu terceirizo para essa pessoa, né? Seja para os avós, seja para uma babá, seja para uma escolinha, para uma creche, dentro da realidade de cada uma, né? E tem também aquela mãe que tá doida para voltar a trabalhar e fala, ai meu Deus, eu não aguento mais. Então, aí gera às vezes até um pouco mais de solidão mesmo, porque ela acha que ela tá errada em pensar assim. Olha, eu vivi isso tudo. Tudo isso aí eu consigo me enxergar. Inclusive de culpa de, ai meu Deus, deixo com quem? E também isso de que eu quero voltar a trabalhar. Trabalho faz parte da minha vida, é algo importante para mim e eu queria, não era... E muitas pessoas às vezes falavam assim para mim, mas é porque eu tive que voltar a trabalhar, né? Então assim, para alguns contextos, voltar a trabalhar é necessário, tem muita mãe que é arrimo de família. Sim. Né? No meu caso, eu tinha o suporte do meu marido, então para mim trabalhar naquele momento era uma opção. E aí vinha mais culpa ainda, porque era como se eu estivesse optando por deixar de estar com meu filho para estar no trabalho, e aí era um conflito interno gigante. Isso. E esse conflito é muito importante porque muitas vezes, né, a gente não falou um pouco da história, deixa eu contextualizar aqui então um pouco da história, né? Lá no passado, a mulher foi feita para a vida doméstica. E com a história, algumas coisas foram acontecendo. Então, a guerra, Revolução Industrial, né? Então, tanto a guerra começou a perder mão de obra masculina e a mulher teve que entrar, a Revolução Industrial da mesma forma. E com isso, a mulher foi entrando no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho não foi se preparando para isso.
né? Então, a mulher começou a entrar e começou a ter que dar conta de tudo. Porque o habitat doméstico que era dela continua sendo dela, pois é. Né? E agora ela assumiu um novo papel, um papel a mais. De porque provedora não tinha, também, né? Isso, porque não tinha um provedor, então ela precisava ser também a provedora. Ou às vezes tinha até um provedor, só que as coisas foram ficando cada vez mais caras nas grandes cidades, que um provedor só já não dá conta, né? Então, assim, os dois precisam trabalhar para minimamente poder ali ter alguma dignidade, às vezes, para os próprios filhos, né? Sim, então a mulher foi entrando e para isso, para ela dar conta dessas duas funções, digamos assim, ela foi assumindo cada vez mais que a gente chama às vezes de uma energia masculina. Então, tanto o homem como a mulher, a gente tem um pouco da energia masculina e um pouco da energia feminina, e a gente precisa dosar isso de acordo principalmente com o momento que a gente está vivendo e tudo. E aí a energia masculina, que ela vem, né, muito na questão de tomar decisão, sustentar, às vezes, alguma sobrecarga, ser mais assertivo, né? Então, a mulher, muitas vezes, empresárias de sucesso, líderes de grandes empresas, tem uma energia masculina muito forte, que elas precisaram para poder chegar ali e usar dessa energia masculina. E tá ótimo, hoje, cada vez mais, as mulheres são empoderadas e tudo, e é isso. Só que na maternidade, por uma questão natural e biológica, a energia feminina vem falando um pouco mais alto. Ela cobra, né? Vamos falar mais alto, não. Ela chega no nosso ouvido gritando. Eu sei porque eu era aquela da energia masculina, sabe? E quando a maternidade veio, ela não veio sussurrando pra mim, não. Ela veio gritando, falou assim, filha, para, vem, se acolha, vem cá, venha pra dentro, né? Porque a energia masculina, ela tem muito essa coisa da expansão, né? E a energia feminina pro recolhimento. E ela me convidou nesse recolhimento, mas eu não dei conta muito não, tá? Exatamente o que você falou, a energia feminina. Ainda mais com uma pandemia. Vem pra essa pausa, pra esse recolhimento, pro acolhimento, né? Que não só você como bebê precisa. Então, a energia feminina vem e aí ela briga principalmente quando a mulher tem uma energia masculina mais aflorada. E aí, esse momento é importante a gente entender, então até mesmo no processo terapêutico a gente trabalha isso, né, entender como dosar um pouco das duas e viver em harmonia com essas duas energias. Não significa que isso vai ser para sempre, mas é por um momento, né? Então coincide lá com a questão que eu estava explicando da simbiose mãe-bebê, os primeiros 6 meses. Então, quando eu consigo trabalhar com a mulher lá desde a fase de tentante ou de gestante, a gente já vai organizando isso, né? Então é uma empresária que a realidade dela é que ela não pode parar 6 meses, ela vai continuar trabalhando. Tudo bem. Então vamos nos organizar para isso. Antes você trabalhava 12 horas por dia, isso vai ter que ser revisto. Né? Então, a gente tem que puxar para a realidade também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Expectativa e realidade. Então, vamos puxar ela para essa realidade. 12 horas, não tem jeito de você continuar trabalhando. Como que a gente pode fazer para você continuar esse trabalho, introduzir seu filho em alguns momentos no seu trabalho? O que você pode fazer, né? Tem algumas pessoas que tem a possibilidade de montar um bercinho ali do lado do trabalho, né? Uma empresa menor e tudo. Então, leva o filho para o trabalho nos primeiros meses, principalmente se é empresária, às vezes tem a sala só dela ali, leva, precisa amamentar, às vezes tem a babá que vai junto, ou nem sempre, né? Leva ali, tá trabalhando, tá amamentando, mas reduzir um pouco essa carga horária. Então, a gente trazer essa harmonia da energia masculina e feminina é importante, principalmente nesses primeiros meses, porque é exatamente a questão da natureza, da biologia, que não só o bebê precisa, principalmente o bebê, mas nós precisamos. E quando a gente tenta fugir disso, o conflito fala mais alto, né? Sim. Então, tem mais conflito interno mesmo, porque a gente está indo contra uma coisa que o nosso corpo, a nossa mente está pedindo ao contrário. Não, e mães de primeira viagem, como por exemplo eu fui, né, nessa época, ainda fica muito assim, porque
quando você já viveu algo na sua vida, beleza, você sabe navegar. Eu, por exemplo, sou filha única. Então, ou seja, não tive irmãos, não tive crianças, assim, não fui uma pessoa que conviveu com, né, primos, sobrinhos, etc. Então, não tenho isso. Amigas que tiveram filho, não tive também próxima, né? Eu mudei de cidade pra ter uma referência. Né? Então, pra mim, era tudo muito novo. E ainda por cima tinha pandemia na época, né? E eu queria que você contasse um pouco como foi pra você nessa época da pandemia. E se você hoje tem pacientes que ainda trazem reflexo de coisas lá dessa época, que marcou muito a gente, né, como geração, e mudou muito também isso do significado do trabalho, mudaram os formatos do trabalho. Então você falou a questão de ter um bercinho, né, para quem é empresária, por exemplo, né, ter um bercinho. A gente pôde, por exemplo, trabalhar em home office. Sim. Né, e que para mim foi uma grande solução para minha carreira, foi maravilhoso. O meu marido, por exemplo, ele também trabalhou em home office. E te ajudava mais, não, né? assim, para ele foi incrível, porque não só essa questão de tal apoio, mas ele vivenciar a paternidade de uma forma diferente também. Então, assim, conta pra gente os impactos da pandemia, né, nas pacientes, como que isso trouxe, assim, para você também esse novo olhar aí sobre a maternidade e sobre tudo que você vivenciou? Então, hoje, né, a pandemia trouxe esse olhar um pouco até melhor, assim, pelo fato de existir a possibilidade do home office, que antes da pandemia não tinha tanto, né? Então, tem até uma paciente minha que ela começou comigo o bebê próximo ao retorno ao trabalho, o bebê dela estava com 4, quase 5 meses, né? E ela estava muito nessa angústia de que ia retornar ao trabalho. Ela tinha outras questões também em relação ao corpo, que não ia ter tempo de fazer tudo, como que ela ia fazer. E aí em relação ao trabalho, eu perguntei para ela, mas você já conversou na sua empresa? Você vai ter que voltar presencial? Aí ela ainda falou para mim assim, lá na minha empresa não tem ninguém que trabalha home office. Aí eu falei, tá. Ela falou, não é cultura. Eu falei, mas como que é seu relacionamento com sua chefe, com o pessoal? Tem um espaço para você perguntar? Ela, não, até que tem, é bem tranquilo e tal. Eu falei, então vamos ver qual que é a situação ideal para você. Qual seria a situação ideal para você? Né? E aí ela colocou assim, que ela queria chegar um pouco mais, por causa de trânsito, né? Chegar um pouco mais tarde, no dia que fosse presencial, sair um pouco mais cedo e ficar 2 dias de home office. Ela falou, nossa, se isso aqui for possível, cenário vai ser ideal. Ótimo, exatamente, era o cenário ideal dela. Aí eu falei assim, então propõe isso e vê qual que é a contraproposta. Você tá aberta a receber um não? Ela, eu vou ficar um pouco chateada, mas a empresa é muito boa, eu gostava do que eu fazia, né, e tal. Então, ela queria voltar ao trabalho, mas ela não queria no mesmo formato de antes. E aí ela foi, conversou com a chefe dela e a chefe dela aceitou do jeito que ela propôs. Olha que legal. Olha que legal. É muito importante a gente poder, ponto número 1, se posicionar então, Isso. Né? Então assim, eu sempre falo, não você já tem. Exatamente. Então vá atrás do sim. E segundo, ter líderes empáticos também, que escutem, que acolham, que entendam e que vejam que, gente, é realmente um momento ali especial e único, né, na vida daquela mulher. Esses formatos, infelizmente, eu tenho visto, né, aí uma tendência a diminuírem. Então, o que a gente antes tinha de full remoto, agora tá indo mais híbrido, tem empresas que já voltaram completamente presencial. Isso, infelizmente, afeta muito também, principalmente as mães. Porque muitas se sentem, às vezes, numa necessidade de ter que fazer uma escolha. Isso. Né? Porque o grande problema que eu vejo, né, no meu consultório, não é necessariamente o retorno ao trabalho, mas o formato. Né, como era antes, às vezes com horários inflexíveis, né, com a mesma cobrança de produtividade. Então, a maior dificuldade realmente é essa. Nesse caso dessa minha paciente, ela gostava da empresa, ela sabia que era aquilo que ela queria continuar, mas com certeza ela seria muito mais produtiva, mais feliz, se ela conseguisse tirar essa parte, né, do trânsito, que é estressor e tudo, né, então que ela iria ficar mais tempo ainda longe do filho, além do horário de trabalho, ainda ia ter um tempo maior do trânsito, né, e era uma função
que ela conseguiria fazer remoto. E assim, ela ia feliz. Aí a chefe dela falou, não, então quando o seu filho fizer 1 ano, a gente conversa de novo para ver como que vai ser essa organização. E aí a gente continuou junto. Em alguns momentos ela falava assim, Laura, essa sexta, que normalmente sexta-feira é o dia que ela não ia, essa sexta eu vou precisar ir. E aí ela ia sem problema nenhum, que ela entendia que era uma situação atípica, que ia ser importante ela estar lá, mas que no outro dia ela não iria, então ela ia fazer esse balanço, né? Então, para ela foi ótimo e para a empresa também, que teve uma pessoa ali produtiva, uma pessoa mais descansada e que conseguia responder melhor, né, as questões do trabalho. Não, e eu acho que hoje todo profissional gostaria disso, né? Flexibilidade, compreensão dos seus momentos, porque aqui a gente está falando, o tema desse podcast é maternidade, mas a gente pode estar falando de pessoas que são responsáveis por cuidar de outras. Sim. Pessoas que estejam passando por perdas, por luto, por situações difíceis de saúde, né? E as empresas hoje, infelizmente, a gente ainda tem muitos líderes que não têm esse olhar humano, né? Para a pessoa, e quem dirá aí para as mulheres, para as mães dentro do mercado de trabalho. Mas vamos falar sobre um tema que também é um pouco polêmico. Tem vários, né? Da maternidade. Falou de maternidade, mexeu no vespeiro, né? Dizem. Mas é sobre a tal da maternidade romantizada. Então, eu vejo nas redes sociais, Laura, e aí vê se eu tô com uma leitura de cenário, né? Eu vejo 2 tendências. Ou é aquela maternidade romantizada, que tudo é lindo, bebê perfeito, tararira, ou é aquele terrorismo materno, sabe? E assim, eu acho que dá pra viver os 2, inclusive, num dia só. Você acorda achando que tá tudo mil maravilhas, do céu ao inferno em um dia, tá? Pelo menos eu vivi isso. Mas eu queria saber um pouco de você, assim, de novo, experiência de consultório. Qual é a sua percepção sobre isso? E como que você acha que as redes sociais afetam essa percepção sobre maternidade romântica ou demonizada, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar muito é sobre expectativa e realidade, né? Isso interfere diretamente para essa questão da romantização da maternidade. Então, uma analogia que às vezes eu uso é em relação ao surf, por exemplo, né? Então, eu quero aprender a surfar, vou surfar, por quê? Porque eu vi aquele surfista pegando aquela onda maravilhosa, aquele tubo e tal. Então, eu só tô vendo essa parte maravilhosa do surf. Ninguém vê os caldos que a gente leva, né? Exatamente, ninguém vê os caldos. E aí, você já pensa, né? Vou aprender a surfar. Já pensa, qual roupa que você vai comprar de neoprene, que é isso, qual prancha. Você olha para esse monte de coisa e já imagina você ali no tubo perfeito. Né? E a maternidade é a mesma coisa. Então, você olha lá para a maternidade, você pensa aquele bebezinho margarina. Existe margarina ainda? Porque, né? Essa propaganda tá um pouco entrega a minha idade, eu acho, do bebê margarina. Vamos usar azeite de oliva, que é mais saudável, dizem, né? Margarina parece que tá proibida agora, não pode. Aquele bebê bonitinho, né? Dormindo, coisa maravilhosa. Aquelas mães que já saem da maternidade com a barriga chapada. Plenas, maquiadas. Então, a gente já imagina tudo e se fala, nossa, minha maternidade vai ser linda, maravilhosa, vai ser isso aí, né? E esquece que por trás tiveram os caldos, teve que passar a arrebentação, né? Uma fase mais difícil ali, teve que pegar 1 tubo, 2 tubos para ser aquele tubo maravilhoso. Então, é no aprendizado que a gente vai chegar numa maternidade um pouco mais leve. E para isso, da mesma forma que o surfista faz alguns cursos, até mesmo fora da água, a mãe também tem que entender e estudar um pouco sobre maternidade. Sim. O que é esperado da maternidade, né? Então, entender um pouco do puerpério, entender um pouco do bebê, o que o bebê necessita, falando biologicamente, a questão de amamentação, as fases de desenvolvimento do bebê, a gente tem que entender um pouco para parar de comparar. Nossa, né? Você tocou na palavra-chave, a tal da comparação, que eu acho que com a rede social veio muito forte, né? Muito forte, a rede social vem. E aí,
O sinônimo de felicidade, uma vez eu ouvi falar, um dos significados de felicidade, nada mais é do que a sua expectativa sobre a realidade. Né? Então, se você tem uma expectativa lá em cima, chega a realidade, já não está compatível com essa expectativa, gera uma frustração. Né? Agora, se ao contrário, então, você tem uma expectativa não muito alta e a realidade vem melhor, então isso é a felicidade, te traz uma felicidade. Então, para sermos felizes na maternidade, a gente precisa baixar a nossa bolinha, a nossa reguinha, e olhar, aterrar na realidade, né? Botar os 2 pés no chão e entender, é isso que eu tô vivendo, esse é o meu contexto. O meu contexto é diferente do seu, apesar da gente ter tido bebês na mesma época praticamente. Tenho certeza que vivemos maternidades diferentes, né? E a gente não pode se comparar, então. Isso adoece, né? Isso adoece muito. E é uma das coisas que, terapeuticamente falando, é muito importante que eu faço no meu consultório, é ver essa bagagem, eu falo, né? Então, vamos ver a mala que você tá levando, né? O que tem dentro da sua mala aí, né? Que você tá levando pro parto, que você tá levando pro seu puerpério. Qual que é a bagagem? Qual que são as suas histórias? O que tá dentro dessa sua bagagem? Que são as suas histórias, as suas crenças, o que você já viveu, aquilo que você acredita. Então, cada mulher vai ter uma bagagem diferente. E bagagem, às vezes, de comparação, eu falei de rede social, mas a gente não pode esquecer da comparação com a nossa própria mãe. Do que a gente viveu ou deixou de viver como filha, e a gente projeta. Eu, pelo menos, vou falar de mim. Eu projetava muito meu filho e falava assim, isso daqui eu não quero errar. Porque a minha mãe fez isso aqui eu não vou errar. Cuspi pro alto, caiu bonito na minha testa, porque isso foi uma das coisas que eu aprendi também, é justamente isso, não julgamento, né? E outra coisa também que eu acho que é super importante a gente falar, a tal da culpa materna. Vamos falar sobre isso, porque eu brinco dizendo que é o seguinte, quando eu tive Léo, tiraram a placenta e sem eu notar, instalaram um chip lá dentro. Da culpa. Lá no meu útero, entendeu? Porque, olha, gente, é impressionante. Tem tudo aquela a gente frase, culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Que eu acho que essa frase deveria ser abolida. Vamos abolir, então? Vamos fazer um movimento pra abolir essa abolir a frase nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, vamos ressignificar isso, porque não tá bom. Da onde vem essa culpa? Me conta, da onde vem e como que a gente tira ela da nossa vida? Ou minimiza, pelo menos, né? Às vezes não vai dar pra tirar tudo, mas pelo menos minimiza ela. Então vamos entender um pouco da culpa, né? Ela pode vir tanto do meio como interno, nosso mesmo, né? Então, quando eu vou analisar, tô sentindo uma culpa. Meu filho tá dando uma birra e eu tô sentindo culpa porque tá todo mundo olhando e as pessoas estão achando que eu não sou uma boa mãe. Então, não é uma culpa minha, né? A culpa vem do medo do julgamento, de algo de fora. E aí, primeiro, é importante a gente entender com cada mulher o que significa ser mãe para você. Né? Então, o que é essa birra ali do filho? Ele tá dando birra porque ele quer comer comida do lixo, eu não tô deixando. Já aconteceu, já. Então, assim, o que é ser mãe? O acolhimento. Eu sei o que é ser mãe pra mim, e eu estou fazendo o que eu dou conta dentro daquilo que eu julgo que é certo. O julgamento do outro é do outro, então essa culpa não me pertence. Se eu estou sentindo uma culpa em relação ao medo do julgamento, essa culpa não me pertence. Agora, se essa culpa vem em relação a mim mesma, aos meus valores, às minhas crenças, então, um exemplo, eu bati no meu filho e eu acredito que bater não é uma forma de educação. Então, isso é uma culpa intrínseca a mim mesma. Eu acredito isso, eu fiz algo errado. Quando eu entendo isso, né, eu vou analisar. Eu fiz alguma coisa errada. Primeiro, nós mulheres precisamos entender que não somos perfeitas. E aí vem também essa questão de saber lidar com esse perfeccionismo. Mas tudo bem, então eu fiz algo errado, que eu julgo errado. Como que eu posso fazer para consertar? Bati no meu filho. Filho, desculpa. Não vai acontecer mais. A mamãe ficou nervosa.
pedir desculpa, tentar corrigir. Então, a culpa ela serve para uma coisa, que é exatamente para você aprender com um erro seu. Nós somos seres humanos, a gente pode errar. Isso também é importante, né? Tirar esse perfeccionismo de não poder errar. Errei, vou corrigir isso, né? Então, seja no pedido de desculpa, ou seja, da próxima vez, não fazendo de novo. Então, aprendi com o meu erro, né? Então, quando a culpa vem, primeiro você analisa se ela é real ou não. Se ela for real, peça desculpas. Tem alguma ação que vai corrigir essa culpa. Às vezes ela pode vir, quando você faz essa análise, você fala, realmente eu agiria da mesma forma. Então, se você agiria da mesma forma com os recursos que você tinha na época, essa culpa também não te pertence. Não pertence. Sei que não é fácil também você simplesmente pensar, eu agi, mas é mais ou menos por esse caminho. Mas é um processo de você ir avaliando primeiro internamente, se ouvir, se escutar, se sentir, né? E tentar entender da onde vem. Eu acho que então o principal é entender da onde vem e dialogar com ela, e de preferência com uma psicóloga como você, né? Ajuda. De preferência alguém que vai estar te conduzindo e fazendo as perguntas certas, né? Eu lembro nessa fase, assim, que eu tava muito confusa, né, do Léo ainda bebê, e eu querendo voltar a estudar, querendo voltar a trabalhar por conta própria. Então a gente sabe, quando a gente trabalha por conta própria, né, tudo que a gente faz é tudo que a gente vai receber e ganhar, né? Então tinha isso, e eu sempre fui muito perfeccionista e controladora. Isso é assim, meu espinho na carne sempre foi esse. E a maternidade veio como uma lapada pra me derrubar no tatame e falar assim, filha, você não controla nada. Fica bem ali na sua humilde insignificância diante da vida, porque você no máximo influencia alguma coisa e controla ali um pouco de como você vai lidar com as coisas, mas o controle da vida mesmo, a partir do momento que você pega o positivo ali, já não detém. Você não tem nem a capacidade de produzir um pulmão, digamos assim, de faça um pulmão. Agora eu quero que você vai fazer um... Não tem, entendeu? Não tem controle de nada. Não tem controle de nada. E eu me lembro numa sessão com uma psicóloga minha maravilhosa, que ela me fez ela falou uma frase pra mim que até hoje eu guardei. E eu lá falando, né, desdenhando lá das coisas, etc. E eu sempre nessa vibe muito de que tudo tinha que dar certo, tudo tinha que ser muito perfeito, tudo não sei o que. Aí ela virou pra mim assim, bem plena. Como é que é a vista daí de cima do Olimpo? Acabou comigo. Porque realmente eu queria estar ali em cima ainda, naquele lugar que, na verdade, nunca me pertenceu, né? Mas que ainda mais depois de ser mãe, ainda mais em todo o contexto que a gente estava vivendo, realmente não me pertencia, né? E ali eu consegui, primeiro, parar de romantizar, tirar um pouco desse perfeccionismo, reduzir a culpa e começar a entender que realmente tá tudo bem eu errar. Às vezes eu vou errar da mesma forma que a minha mãe errou, mas é aquilo que você falou. É com o recurso que eu tenho hoje, dando o melhor que eu posso. Porque quando a gente erra, na maioria das vezes, existem mães que sim, que, né, tem lá os seus problemas. Mas na maioria das vezes é porque a gente ama. E a gente tá tentando acertar. Tá tentando acertar. Com certeza. E me conta o seguinte, Laura, depressão pós-parto. Vamos falar rapidinho sobre esse tema, porque é importante a gente falar, né? Eu queria que você, assim, rapidamente falasse de alguns sintomas, né? Principalmente daquela depressão um pouco mais tardia, que é o que você falou do puerpério. Tem o puerpério logo imediato, né? Que é o físico, e tem o puerpério emocional. Isso. E aí essa depressão pós-parto, como que ela que se configura? Ela normalmente é logo nesse puerpério inicial, ou ela pode ser depois? Conta um pouquinho pra gente. Pode ser depois. Hoje, teoricamente falando, né, até 1 ano do bebê é considerado depressão pós-parto. Mas a gente vê na prática mesmo, algumas mulheres que desenvolvem essa depressão depois desse 1 ano. O nome, a nomenclatura usada é diferente, não é mais a depressão pós-parto, mas pode vir decorrente desse pós-parto, porque muitas vezes a mulher, ela entra no automático, um modo de sobrevivência, né? Então, os primeiros meses, ela
tá atuando ali num modo de sobrevivência mesmo, de dar conta, de sustentar. Eu nem me lembro. Conta um pouquinho sobre depressão pós-parto pra gente. Tá, primeira coisa que é importante também a gente fazer a diferença sobre o baby blues, né? O baby blues é muito comum aparecer, então até 80% das mulheres vão passar pelo baby blues. E o baby blues, ele começa perto ali do 2º, 3º dia após o nascimento e dura cerca de 21 dias, então umas 3 semanas. Então, são muitas pessoas que vão passar por isso, muitas mulheres vão passar por isso, e faz parte, né? Ele não é uma depressão, então, alguns sintomas são parecidos, né? Mas ele é diferente. Então, qual que é a diferença muito em relação à intenção e o prazo? Que são até mais ou menos 3 semanas. Nessa fase do baby blues, é importante muito esse autocuidado, então de acordar, abrir a janela, tomar uma água, pedir ajuda e naturalmente ele vai passar. E depois, né, persistindo, a gente tem que observar se é realmente uma depressão pós-parto, né? Então a depressão pós-parto, ela pode aparecer aí bem no comecinho, 1, 2, 3 meses, ou ela pode vir até depois. Muitas vezes o nome de depressão pós-parto, né, os estudos falam que gira em torno de até 1 ano. Depois pode vir uma depressão, mas o nome é diferente, é uma questão de nomenclatura. Mas existe muito essa depressão que vem depois mesmo de 1 ano. Muito porque a mulher está no automático. Então, ela, às vezes, né, vivenciou aquela fase da simbiose dos 6 meses. Então, ela ficou ali mais ou menos um tempo naquela bolha com o bebê. Foi num momento de sobrevivência mesmo, dando conta de tudo. Então, às vezes, o sono, né? A gente não sabe se a gente não tá dormindo direito por causa do bebê, ou se pode ser um dos sintomas da depressão. Então, afetar o sono e a alimentação é um dos sintomas da depressão, que são, às vezes, alguns sintomas mais sutis, né? Uma irritabilidade. Então, essa irritabilidade, às vezes, confunde também, né? Quando ela é mais sutil, assim, a gente fica na dúvida se às vezes ou por falta de sono, o que está acontecendo, ou se é um sintoma da depressão também. Então, nesses primeiros meses, a mãe está ali sobrevivendo, dando conta de cuidar do bebê, das coisas de casa, sobreviver às noites mal dormidas, a amamentação, que muitas vezes pode ser um dificultador também, né? E aí, perto dos 6 meses ali, retoma o trabalho. Retomou o trabalho, precisa estar firme ali, né? Não retomei o trabalho, preciso produzir, porque eu preciso mostrar. Não posso ser mandada embora, o medo de ser mandada embora, né? Isso, e aí entra nesse flow mesmo, né? De produzir tudo e não faz aquela pausa que é necessária. E aí, quando vai dando perto de 1 ano, fala... Nossa, não, então já voltei ao trabalho, meu filho tá saudável, tá tudo bem com ele, voltei ao trabalho, não fui mandado embora. E aí o corpo se dá o direito de dar uma descansada. Na hora que ele dá essa descansada, abaixa a imunidade, porque já tá cheio de noite mal dormida, não tá alimentando direito, não tá conseguindo fazer atividade física, tudo contra, né? Ao autocuidado. E aí, na hora que o corpo baixou a guarda, entra essa depressão. Então, é uma depressão pós-parto tardia. Então, o nome já não é mais a depressão pós-parto, né? Não é mais a DPP, mas é uma depressão que veio por causa do parto e do puerpério, né? Tem até uma paciente minha que ela tem filhos bem maiores, um de 9 anos e um de 5. E agora que ela conseguiu dar essa pausa, assim, na vida dela. E, na verdade, não foi tanto ela, né? Foi meio que a vida, porque ela teve quase um burnout. Olha e aí ela teve que parar. Então, o filho dela estava com quase 5 anos. E ela veio nessa questão mesmo, né? De emendar o puerpério com o trabalho. O trabalho estava cobrando muito, estava exigindo muito. Ela foi dando conta. Até que teve quase um burnout e ela precisou olhar para ela. Então, o filho dela já estava com quase 5 anos. Foi o momento que ela conseguiu essa pausa, né? A gente conseguiu até ela, não chegou numa depressão, né? A gente conseguiu se organizar. Ela conseguiu perceber isso antes, então ela diminuiu o horário de trabalho dela, então que antes era 8 horas, ela passou para 6 horas e começou a olhar para ele. E aí, nessa hora que ela começou a olhar para ela, ela falou: uai, quem sou eu? Olha só. Né? Agora, Laura, vamos
olhar o seguinte, você falou então alguns sintomas super importantes, né? Então tem irritabilidade, tem às vezes o choro excessivo, né? Falta de apetite ou sono também excessivo, também tá falta de excessivo, sono, né? Alteração. Tá. Aí essa mulher que tá com tudo isso vai pro trabalho. Volta, né, depois de 6 meses, 4, 6 meses de licença, vai pro trabalho e tá ali naquela questão de que tem que produzir, etc. Na sua concepção, um líder ou um par, não digo nem um líder, pode ser também um par que esteja ali, uma colega de trabalho, um colega que tá vendo ali. Como que esse par, esse líder pode ajudar essa mulher? Uma das formas é o acolhimento, né? A escuta sem julgamento, que isso não é fácil, né? Porque nós, e aí eu falo até o psicólogo, né, e aí cabe a questão do psicólogo a gente escutar sem julgar, mas eu também tenho a minha história por trás disso, então é um trabalho que foi feito em cima disso, né, dessa escuta sem julgamento, então não é qualquer um que consegue essa escuta sem julgamento, mas tentar trazer essa escuta sem julgamento, esse acolhimento para entender esse momento da mulher, né, o líder, quando possível, entender, e aquilo que a gente estava falando, às vezes conseguir flexibilizar os horários de trabalho, né, conseguir flexibilizar a questão da presença dela no trabalho todos os dias, às vezes se consegue fazer com que ela fique alguns dias de home office, então tudo isso a gente pode começar com essas pequenas ações, pequenos ajustes, né, para além dessa escuta, o par vai vir muito também com essa escuta ativa, né, de dar uma força, como que eu posso te ajudar nisso aqui, em alguns momentos ele pode ajudar absorvendo uma ou outra função, né, e tem também, ano passado, né, a NR1 teve uma mudança, né, em relação à gestão dos riscos psicossociais, né, que fala exatamente dessa sobrecarga, dessa exaustão. Então, principalmente no momento da maternidade, é muito importante a gente gerenciar esses riscos, porque a gente sabe que não existe uma produtividade se a saúde mental não é cuidada. Sim, dependendo, inclusive, do lugar onde essa mulher pode trabalhar, pode ter um risco da saúde em termos de acidente, né? Também. Porque ali realmente a mente dela pode estar em outro lugar e ela está operando uma máquina, está fazendo alguma coisa, realmente pode ser prejudicial. Agora, uma das coisas também que eu até, como RH, né, que fui aí durante 20 anos, acho que é super importante também a gente falar, é o papel do RH. O papel do RH é em conscientizar as pessoas, né? Conscientizar esses líderes, trazer esse tema para ser conversado dentro das empresas é fundamental, né? Então, assim, não é para falar sobre isso só no Dia das Mães e no Dia das Mães ir lá e deixar uma rosinha, um bombonzinho para cada mãe, obrigado mãe. Não, vamos olhar para dentro das empresas como efetivamente estamos tratando as mães dentro das organizações, como que essa cultura, você falou ali da sua paciente, né, de não é cultura da empresa, sim, mas culturas se podem mudar, podem se adaptar, podem se modernizar, né, então acho que o RH tem um papel muito forte nisso também, né, Laura? Com certeza, até trazer mesmo algumas palestras, né, e explicando até para a própria mulher que não entende ainda, né, porque, igual eu falei, é um aprendizado, é uma expectativa que a gente tem, quando a gente se torna mãe, a gente vê a romantização, a gente vê o caos, vê um pouco de tudo, e o que é a realidade? O que a realidade nos espera? Quando a gente traz uma palestra, algum workshop informativo sobre isso, né, consegue trazer mais leveza para o maternar. E grupo de mães dentro da empresa também, né, imagina que legal você ter uma empresa no qual você pudesse ali trocar com outras mulheres que já foram mães ou que são mães, né, e que estão vivendo ali a mesma coisa que você, né. Que ajuda até trocar mesmo relações profissionais, né, sobre profissionais, seja um médico que vai ajudar, uma babá, né, tem muitas empresas que hoje têm também um espaço para acolher os bebês, né, não muitas, né, mas algumas grandes assim. E que são mais procuradas, inclusive, então as empresas precisam entender que hoje, se elas querem ter, né, mulheres competentes, mulheres que sejam engajadas realmente na empresa, que produzam, elas precisam olhar para essa jornada dessas pessoas dentro da organização. E outra coisa que a gente já até mencionou aqui, que o RH também pode atuar, é na licença paternidade.
paternidade. Nossa, importantíssimo. Né? Hoje a gente também vê algumas empresas que têm uma licença paternidade um pouco maior, porque a licença paternidade são 5 dias. Carnaval dura mais tempo que a licença paternidade, vamos combinar, né? É uma vergonha. Então, tem até alguns países que podem, o pai pode escolher, né? Então, os pais podem escolher quando tirar essa licença. Então, se a mãe tirou os primeiros 6 meses, o pai tira um pouco depois, às vezes alguns meses, que seja 2, 3 meses depois, que fica também com o bebê. Então, tem um tempo maior aí que o bebê vai ficar com a família, no seio familiar, né? E aí, cada família vai se organizar de uma forma. Mas trazer o pai mais para essa conversa também, né? Conscientização, muito importante, né? É muito importante, porque o pai vai ser provedor, não só financeiramente falando, isso é uma coisa muito importante também, falar, né? Porque o papel do pai é muito prover cuidado, acolhimento, não só a parte financeira. As necessidades materiais ali, que às vezes a mãe não tá dando conta, seja colocar um lixo para fora de casa, seja preparar um almoço ou um jantar. Sim. Né? Então, como provedor, não só financeiro, mas de todos esses cuidados. De todos os cuidados. E Laura, pra gente finalizar esse papo maravilhoso, mas tá chegando ao fim. Como que as pessoas te encontram, né? Me fala um pouco sobre o seu trabalho hoje. Então, hoje você atua em clínica, né? Aqui em Belo Horizonte, mas também atende online. Me conta um pouquinho como que as pessoas podem te encontrar, seu @. E, como a gente sempre finaliza esse podcast, me conta o que você acha que é coragem para o sucesso. Bom, então vou começar com a coragem para o sucesso, né? A coragem para o sucesso, para mim, é você entender a sua verdade e conseguir se posicionar diante dela. Legal. Que é aquilo que a gente estava falando sobre posicionamento, não é fácil, né? Primeiro entender qual é a sua verdade, qual é a sua vontade e ter a coragem de conseguir se posicionar para isso. Muito bom. Então, isso é uma coragem. Muito bom. Né? E o meu @ é @lauralana com 2 Ns.pc. Me sigam lá. Se você falar que você assistiu aqui no podcast da Abel, me manda um oi que eu te mando também um checklist do autocuidado. Oh, que legal. Para você conseguir olhar um pouquinho mais sobre como está o seu momento, né? Se você está conseguindo olhar para você, fazer essa pausa. Muito tá? bom. Hoje eu faço atendimentos presenciais lá na Gestare, que é no Sion, e também atendimentos online. Trabalho também com workshops, né, para preparação para o parto, do puerpério e palestras também. Muito bom, Laura. Aproveita e já manda um beijo para a doutora Lívia, que foi a minha obstetra, né? É ótima, maravilhosa. Ajudou a ter o Léo. Doutora Lívia, toda a equipe lá da Gestare, elas são ótimas. Né? Laura, muito obrigada, de verdade. Esse papo muito importante. Eu espero que realmente chegue no coração das pessoas, né? E você que está assistindo esse episódio do Coragem para o Sucesso, eu espero que tenha sido útil. Não deixe de comentar aqui o que mais te tocou. Você que é mãe, ou você que quer ser mãe, ou você que tem aí, você é líder, tem um colega que tá nesse momento aí de retorno, né, da licença maternidade. Comenta aqui como é que é a sua experiência quanto a isso. Vamos trocar figurinha. E próximo Coragem para o Sucesso também vai ser com temas para quê? Para que você possa se inspirar e ter uma carreira de sucesso. Afinal, como eu sempre falo, a vida é muito curta para que a gente tenha uma vida profissional meia boca. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.